No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, sobre a aliança da ciência e da religião, no item 8, Allan Kardec escreveu: A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podendo contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Portanto, Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, a ciência e a religião são duas faces da mesma moeda, ambas essenciais para a compreensão completa da realidade. A ciência se ocupa do mundo material, explorando e explicando os fenômenos físicos através de métodos empíricos e racionais. A religião, por outro lado, aborda o mundo moral e espiritual, oferecendo o entendimento das leis que regem a ética, a moralidade e a espiritualidade. Historicamente, a ciência e a religião têm sido opostas devido a uma abordagem exclusiva e muitas vezes dogmática de ambos os lados. A ciência, em sua busca pela verdade empírica, frequentemente desconsiderou o elemento espiritual, enquanto a religião, em sua busca pela verdade moral, muitas vezes ignorou as descobertas científicas. Esse conflito gerou uma divisão que resultou na incredulidade, a falta de fé na religião e a intolerância com a rejeição da ciência. E estamos em uma era onde os ensinamentos do Divino Mestre Jesus e os princípios religiosos
precisam ser revisados e completados à luz das descobertas científicas. A ciência deve reconhecer a existência e a importância do elemento espiritual, enquanto a religião deve aceitar e integrar as leis científicas sobre a matéria. Essa integração permitirá que ambas as áreas se apoiem mutuamente, fortalecendo-se e avançando juntas. A união entre ciência e religião se dá através do conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas interações com o mundo material. Essas leis são tão imutáveis quanto as leis físicas que governam o movimento dos astros e a existência dos seres vivos. Quando essas relações são comprovadas pela experiência, a fé e a razão se alinham, superando o materialismo e promovendo uma visão mais completa e integrada da realidade. A revolução mencionada por Allan Kardec refere-se a uma transformação profunda nos espíritos humanos, resultante da integração entre ciência e religião. Essa transformação marca o início de uma nova era na vida da humanidade, onde as relações sociais serão inevitavelmente modificadas. Essas mudanças fazem parte dos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma lei divina. No futuro, as instituições educacionais irão desenvolver currículos que integrem ensinamentos científicos e espirituais, promovendo uma educação holística. Os professores serão capacitados a abordar tanto os aspectos científicos quanto os espirituais de forma equilibrada e integrada. O futuro irá assistir à criação de projetos de pesquisa que explorem as interações entre o mundo material e espiritual, buscando comprovar as leis espirituais através de métodos científicos. Uma sociedade mais avançada desenvolverá políticas que considerem tanto as necessidades materiais quanto espirituais da população, promovendo o diálogo entre líderes religiosos e cientistas para encontrar soluções conjuntas para os desafios da sociedade. Essa união entre a ciência e a religião não só resolverá conflitos históricos, mas também irá promover um desenvolvimento mais equilibrado e harmonioso, onde a fé e a razão se complementam. As implicações dessa união serão vastas e podem transformar a educação, a pesquisa, a política e a sociedade como um todo, levando a humanidade a uma nova era de progresso e entendimento. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.